Amém. Aleluia. Pega lá um copo d'água para mim, por favor, João Gabriel. Vamos orar um hino, aleluia, para iniciar essa grande mensagem. Aleluia. Aleluia, 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 louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Vamos louvar o hino 243, aleluia. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos foi dado, ó nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, oh não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, louvado seja nosso Senhor. Vamos começar a nossa mensagem, aleluia. Vamos falar um pouco do casamento, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. É uma mensagem que a carne não vai gostar a partir de hoje, mas será um alimento espiritual para o nosso espírito. É ele que nós estamos preparando para o arrebatamento da igreja. Aleluia, louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Aleluia. Gênesis 2. Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o soberano Criador dos céus e da terra e dos mares e das fontes das águas, Pai infinito, meu Senhor, a Bíblia pede para que o Senhor possa se entronizar, meu Pai, nesta palavra, para que o Senhor possa agir, Senhor, para que possa, meu Senhor Jesus, edificar corações neste exato momento, os que estamos assistindo pelas redes sociais e todos que estão aqui, que este alimento, meu Pai, possa botar em seus corações no mais poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Aqui, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, para que o Senhor possa se entronizar nesta mensagem, que o Senhor possa dirigir essa mensagem no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos olhar em Gênesis 2, o versículo 25. Aleluia. O versículo 21. Versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormecido, e tomou uma das suas costelas e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Aleluia. Aqui mostra a união, a comunhão de um casamento perfeito, de um casamento puro, de um casamento reto, de um casamento de justiça. Aqui simbolizava a ligação entre a humanidade e Deus. Aqui mostra que eles andavam nus e não se envergonhavam. Significa que era um casal puro, um casal santo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui mostra, a Bíblia mostra aqui, que eles estavam todos os dias andando com Deus. Significa que era um casamento espiritual. Significa que não havia divisão, não havia dissensão, não havia contenda, não havia discórdia. Era totalmente uma comunhão entre os dois, diante do Senhor de toda a terra. Um casamento santo. Mas houve uma queda. No versículo 8, no versículo 7, depois que Satanás acaba trazendo o evangelho, os dois se corrompem, e então eles caem da pureza, eles caem da santidade. O casamento que era espiritual se tornou um casamento carnal. Aleluia. Porque sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. No versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Agora o casamento entre a humanidade e Deus
foi destruída. Adão destruiu a agenda de Deus ali no Éden, porque o planejamento de Deus, a arquitetura de Deus que ele planejou no jardim do Éden, era um casamento santo, era um casamento reto, era um casamento justo. Estes eram os planos divinos de Deus. Enquanto eles estivessem andando com o Senhor todos os dias, obedecendo a lei, e eles estavam, e esse casamento perfeito no jardim do Éden estava próximo à glorificação. E olha só o que acontece. Acontece a queda. O casamento se apartou de Deus. Então a partir daí se tornou um casamento carnal. Um casamento fora dos padrões bíblicos de Deus. Porque eles cometeram o pecado sexual no Éden. E Deus o expulsou. E só aí que no versículo de capítulo 4, no capítulo 4 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim, disse: alcancei o Senhor um varão. Significa que ele conheceu sua mulher e começou a ter relações sexuais. Então, se a agenda de Deus estava destruída pelo Adão, que Adão destruiu essa agenda de Deus, da qual toda a humanidade tinha que ser santa, o casamento tinha que ser santo, Deus aqui oferece o seu filho para poder restaurar esta agenda, para poder estabelecer outro casamento, um casamento por meio de Cristo. Aleluia! Mas pastor Ciliato não é nem casado, e como é que está pregando um casamento? Mas aqui eu não estou a falar do casamento humano. Aqui a pregação, eu quero falar a respeito do casamento espiritual da noiva do Cordeiro com o noivo Jesus Cristo. Aleluia! Porque a mulher representa a igreja. E o homem representa Cristo. Aleluia. E a mulher precisa estar adornada, precisa estar vestida, que é a imagem da igreja, porque o varão é santo. O que nós podemos entender que o Senhor traz uma restauração em Romanos. Vamos olhar essa restauração. Este casamento, o Senhor, Ele vai consertar. Deus, Ele conserta essa queda. Deus vai restaurar essa queda. Olha só em Romanos. Mas antes disso, pastor, quiser ler para mim 1 Coríntios 15. Aleluia. Coríntios 15, 22. Porquanto assim em Adão todos morreram. Assim, toda a humanidade que estava em Adão morreu. Todos nós foram mortos por causa daquele erro de Adão, por causa daquele erro grotesco. Aquele casamento santo se destruiu. Aquele casamento santo que Deus preparou 7 dias. Um casamento santo e perfeito, Adão destruiu. Mas pelo pecado de Adão, todos morreram ali no jardim do Éden. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Todos serão vivificados. Então, todo casamento que quiser ter a vida, é preciso ligar a Jesus para ser vivificado. Se Jesus escolhe eu como noivo, cada um de nós como noivo, precisamos estar ligados ao marido que é Cristo Jesus, para nós sermos vivificados. Porque Ele é a vida. Todo casamento espiritual, entre eu, você, entre nós, entre os que estão nas redes sociais,
Para nós termos vida, precisamos estar com o nosso marido, Cristo Jesus, em nossa vida. Aleluia. Em Romanos 5, do versículo 16, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, do versículo 16. Do versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom da graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, e o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também um só ato de justiça veio graça sobre todos, para a justificação da vida. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui está a graça, aqui está a justificação, aqui está a restauração. Cristo Jesus, Ele fez nova todas as coisas. Para o casamento entre eu, você e cada um de nós, e Cristo Jesus como nosso esposo, precisamos estarmos vivificados, obedecendo às suas ordens, para Ele nos dar o dom da graça, para Ele nos dar o dom da misericórdia, para Ele dar o dom da justiça, para que só assim nós continuemos vivendo. Aleluia. Então todo casamento, para ele ter vida, para ele ter abundância de graça, para ele ter misericórdia, ele precisa estar obedecendo às ordens de Jesus. Porque se ele estiver fora de Cristo, esse casamento está impuro, esse casamento está cheio de trevas, esse casamento nunca vai dar certo. Aleluia. Porque a noiva de Jesus, que vai casar com Jesus, é uma noiva ataviada, vivificada, cheia de paz, cheia de luz, esperando pelo seu noivo. Louvado seja Deus. Leia para mim Salmo 17. Aleluia. De Romanos 5. Pois pela transgressão de um só homem, Pela transgressão de Adão, lá no jardim do Éden, com aquele fato que ocorreu ali, e a morte reinou por meio desse. entrou a morte, entrou o diabetes, entrou a discórdia, entrou a fofoca, entrou a mentira, entrou todo tipo de malignidade no casamento, onde era puro e santo, por causa daquele ato de Adão. Os que recebam a transbordante provisão da graça. Agora, Deus ele manda Jesus Cristo para trazer provisão, para selar o casamento entre nós e o Jesus Cristo, trazendo a luz da graça, o dom da misericórdia, a provisão divina, os benefícios da cruz. Provisão da graça e do dom da justiça E ele traz a justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. e vai reinar para todos sempre em tua vida, se você estiver obedecendo às ordens de Jesus. Enquanto você estiver trilhando a caminhada de arrependimento e santidade e justiça, a justiça reinará na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, nós podemos entender aqui que o Senhor, Ele quer trazer essa justificação, e Ele já trouxe, precisamos sustentá-la.
Então, o que nós observamos aqui, para que nós possa estar obedecendo as ordens de Jesus. Em Mateus 26, vamos em Mateus 26. Aqui é o primeiro aqui é o segundo casamento da qual o Pai estabeleceu na Bíblia. Se o primeiro casamento era puro e santo, agora Deus estabelece outro, ele forma outro casamento e este é o casamento da qual a Bíblia vai se cumprir. Mateus 26. Se aquele casamento foi desmanchado entre Adão e Eva, entre a humanidade e Deus, agora este casamento vai se cumprir. Ele estabelece e cria outro casamento na Bíblia. Mateus 26. Mateus 26, do versículo 26. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, não, vamos ler o 23, para nós entendermos o contexto. Aleluia. E ele, no versículo 21, para nós entendermos a narrativa. No versículo 20, aleluia. Vamos entender a narrativa do texto completo. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Em outras palavras, arrependimento de pecados. Aqui o Senhor ele teve um encontro com a igreja gentílica, e aqui ele fez um pacto, um concerto, uma aliança com a igreja que ele irá casar. É aqui que está o casamento construído pelo Senhor, o casamento divino, um casamento espiritual. Foi aqui que o Senhor pegou o copo, que simboliza o contrato, e pegou o vinho, que simboliza ali a aliança, para poder fazer um pacto com sua esposa. Nós podemos entender que neste contexto aqui, nós observamos a imagem perfeita do arrebatamento, em que ele faz um contrato com sua noiva pelo seu sangue, e agora ele vai diante do Pai, e agora a noiva tem a responsabilidade de esperar o casamento acontecer. Louvado seja Deus! Porque aqui está o povo abençoado, a maquete da qual Cristo Jesus vai casar com essa noiva que está se preparando. Porque nós podemos observar que aqui se refere igualmente a um casamento judaico. Como é que ocorre um casamento judaico? O casamento judaico acontece desta forma. Quando um noivo encontra a sua noiva, o noivo ele vai de encontro ao pai da família da noiva e conversa com o pai:
Senhor fulano, eu quero casar com essa noiva aqui. E o pai fala, tudo bem, eu vou te dar o copo, eu vou te dar o vinho, e nós estamos aqui com o vinho, e vamos brindar nossas taças. A partir do momento que brindar nossas taças, o casamento está feito. Tudo bem. Então o noivo, ele brinda com a noiva, para agora eles esperar agora. Eles marcam, digamos que eles se encontram hoje. E eles brindam na casa da família. Então só a partir dos 10, 20, 30 anos que ele vai casar com aquela mulher que ele brindou. 30 anos. E enquanto isso o noivo está preparando um lugar para ela. Está preparando um lugar, um aconchego melhor para a noiva dele. Ele está se estabilizando a vida. É assim que os casamentos lá em Israel funcionam. Lá é tudo organizado, não é aqui nas nações que encontram aqui já vão um casamento mal feito. Não, lá é organizado. Lá eles preparam tudo certo. A noiva já brindou. O documento já foi assinado. Aqui ele já assinou. Olha aqui, ó. O contrato dele com a esposa que vai casar com a esposa gentil, que é a Bíblia. O contrato está aqui. Aleluia. Leia para mim, pastor. Versículo 17. Aleluia. Versículo 28. O contrato que ele fez. Mateus 26, no versículo 28. Aleluia. Pois isto é o meu sangue. Ele comprou pelo sangue do Cordeiro. Ele reconciliou a igreja gentílica, a igreja do gentil com ele, para casar com ele. Sangue da aliança. O sangue da aliança. Derramado em benefício de muitos. Benefícios de muitos. Para a remissão de pecados. Para a remissão dos pecados, para dar nova vida, para dar o dom da graça, para dar a misericórdia. Nós podemos entender que ele já casou, já casou. A minha Bíblia já declara nós como esposa. Aqui já está casado aqui. Já está casado. Mas tem um detalhe muito importante. Que depois de 10, depois de 20, depois de 30 anos, que ele marcou a sua primeira taça com a noiva que ele brindou, digamos, lá em 2014. Em 2014 ele brindou a taça nos pais da família dela. Em 2029 ele vai tentar casar com a noiva. E olha só o que acontece. Ela está se preparando. Ela está se preparando. Todos os dias. Sabe por que todos os dias? Porque quando marca o casamento entre os dois, ninguém sabe a data. Aleluia! Ninguém! A família não sabe a data. Os filhos não sabem da data. A esposa não sabe da data. Os pais da família não sabem da data. É algo que tem que acontecer de surpresa. E se acontecer de surpresa, tem que estar pronto, né? Desse jeito. Aleluia. Da mesma forma como vai acontecer com a igreja hoje. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós temos que estar pronto. E se acontecer, vai acontecer. E se pegar desarrumado, o contrato é quebrado. Se no dia ocorrer de ser o casamento é hoje, e se ela não estiver preparada, já foi rompido, já foi quebrado o contrato. Então nessa expectativa, ela fica se preparando todos os dias, examinando todos os dias o seu coração, limpando as suas vestes. Todos os dias ela dá uma limpeza diária, limpando as manchas do vestido, olhando no espelho, vendo as rugas para tirar, vendo toda a situação. Ela está se preparando para o noivo. Aleluia. Da mesma forma como a igreja vai casar com o Senhor Jesus. E o que são arrugas? São pecado. O que são as manchas nos vestidos? É o pecado. Ruga significa pecado, mancha significa pecado. E temos que tirar. Então o que nós podemos entender? Que só o pai sabe do casamento. O pai do noivo. Só ele sabe. Ninguém sabe. Nem a família dela, nem ninguém. Só o pai sabe do casamento.
Porque o noivo, ele tem a função de preparar a casa para a noiva. João 14, aleluia. João 14. Lê para mim João 14, pode dizer, aleluia. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Não se preocupe, não deixe o seu coração ansioso, preocupado com as coisas deste lugar. Esteja focado em preparar a tua vida para o arrebatamento, para este casamento. Que no dia que acontecer esse casamento e você não estiver pronto, acabou para ti, acabou para mim, acabou para todos nós que estivermos prontos com corpo, alma e espírito. Credes em Deus e credes em mim também. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Essa é a função do noivo apenas. Preparar um lugar para a esposa. Se não fosse assim, eu não Sobe aí. Aleluia. Então a função do noivo é esta. Preparar a casa para a noiva. E a função da esposa é preparar para este casamento. Comprar um belo vestido, se ataviar toda, se perfumar toda, estar ansiosa, se preparando, olhando para o seu tipo de comportamento. Esses são o costume do casamento judaico no povo de Israel. Funciona dessa forma. Lá é organizado. E o casamento de Deus, da qual ele planejou aqui na minha Bíblia e na sua, organização desse arrebatamento. Aleluia. Organização. Porque ele aparece diante do pai. Pai, olha, eu encontrei uma noiva lá no bairro, não sei aonde. Eu estou aqui com o contrato. E só o Senhor pode saber a data de onde vai ser o meu casamento. Ele pega o rolo, que é o contrato matrimonial, e então só ele sabe a data do filho. Só ele. Então, Mateus 24, no versículo 36. Aleluia. Para mim, aleluia. Mateus 24, versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Ninguém sabe, os dias e a hora são desconhecidos. Ninguém sabe. Ninguém sabe do povo de Israel. Ninguém sabe qual vai ser o dia desse casamento. Ninguém sabe entre os dois que se encontraram e que brindaram essas taças. Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho. Nem os anjos, nem o filho, nem ninguém, nem os pais da família da noiva, nem o filho, ninguém, nem o vilarejo sabe, nem a cidade sabe, nem a nação de Israel sabe, somente o pai do noivo. Senão exclusivamente o pai. Exclusivamente o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o que é interessante, que o que faz, se eles não sabem nem o dia e nem a hora, ninguém sabe. Olha só o que é interessante em Israel. Olha só. Olha o que acontece em Israel. Se ninguém sabe, como é que eles vão se preparar? Está todos os dias nessa preparação. Eles entendem, lá no povo de Israel, essa cultura, que quando as estações mudam, a colheita começa a vibrar, o milho, a safra começa a ficar boa, os campos começam a ficar verdejantes, o inverno começa a aparecer e dar volumes de águas. Aí eles já sabem, o casamento está próximo. Mas ele não sabe da data, ele sabe pelas estações. E é isso que está acontecendo hoje na nossa geração, meu abençoado. As estações mudaram. Olha a guerra em Israel, olha a guerra na Ucrânia, olha a fome que está crescendo. Daqui um dia, o arroz vai estar 60, 50, 80 e a fome vai crescer. Vai ter povo que vai vender moto para poder comprar um prato de comida e não vai ter. Então a fome está crescendo, povo abençoado. E não pense que a igreja vai passar por isso, vai, porque ela tem que passar pelo princípio das dores. A igreja vai passar para ser purificada e quebrar o orgulho da igreja hoje.
que a igreja hoje encontra-se num estado de muito orgulho. E o que faz quebrar o orgulho é fome, é peia, é taca, é juízo, é perseguição. É isso que faz com que a igreja amadureça. É nas situações críticas. Então, nós entendemos que as estações mudou. Significa que o anúncio do casamento vai acontecer. Vai acontecer. Significa que agora eles sabem que o casamento está próximo. E olha só, na cultura deles, depois de muitos anos de expectativa por aquele casamento, de muitos anos por expectativa daquele casamento, daquele casal, o pai, ele envia agentes. Ele envia mensageiros dele para certificar a esposa do filho dele. É cultura de lá. Para ver se ela não adulterou, para ver se ela não fornicou, para ver se ela ainda está sendo fiel à aliança de casamento com o filho dele. E o Senhor, ele manda 2 espiões. Lá na cultura judaica, ele manda 2 espiões para certificar a noiva, para ver se ela cumpriu o trato de fidelidade. E nós podemos entender em Mateus 25:6, olha só, leia para mim, Mateus 25:6, Pai Zé. À meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis que o noivo vem aí. Eis que o noivo vem aí. Saiam ao seu encontro. Saia ao encontro. O noivo está pronto. Você precisa preparar a tua vida. Você precisa se afastar do pecado. Trata-se de um casamento espiritual, não é um casamento carnal. Trata-se de você mudar e purificar a tua vida. Aqui está dizendo a minha Bíblia. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saia ao encontro. É um clamor de desespero. É um grito de misericórdia, para que nós preparamos a nossa vida, para que nós não cochilamos neste horário. Aleluia. Porque ele já enviou seus mensageiros. Lucas 14. Aleluia, olha para mim, pastor. Lucas 14. Lucas 14. Ele já mandou os espiões para certificar a esposa neste exato momento, para ver se ela cumpriu o trato. E ele fez esse trato, olha só, ele fez esse trato há 2000 anos atrás. Já são 2000 anos, será que a esposa de Cristo está esperando por Jesus? Será que a esposa de Cristo está cumprindo o contrato? Ele manda os espiões a esta hora para certificar se a esposa de Jesus se manteve em santidade. Olha só, Lucas 14, versículo 16. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Convidou muitas pessoas. O casamento já está pronto lá na eternidade. Tudo está preparado. O banquete está pronto. O cordeiro do casamento está lá. O casamento está tudo finalizado. O noivo já está tudo pronto. Ele já preparou o lugar na eternidade. Ele já preparou o lugar. Agora ele manda, olha só. Próxima hora do início da ceia enviou seus. Próxima hora que vai acontecer o casamento nesses dias, ele manda. Enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados. Que havia sido convidado. Aleluia. Vinde, eis que tudo já está preparado para. Tudo está preparado para o casamento. Falta a noiva se preparar. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. Então aqui nós podemos entender que a igreja dos nossos dias não está preparada para o abençoado. Se na cultura judaica eles enviam espiões para ver se a noiva está cumprindo o contrato, hoje na nossa geração, a igreja que fez um contrato com o Senhor Jesus há 2000 anos atrás, hoje na nossa geração essa igreja quebrou o contrato. Quebrou. Estão envolvidos em quê? Em negócios,
em fazendas, em evangelho da prosperidade, bênção espiritual, bênção materiais, de poder casar, fazer projetos terrenos, construir casas, mansões, isso e aquilo. Não estão preparando pela volta do noivo. Cadê a noiva que eu pintei há 2000 anos atrás, lá em Mateus 26, onde estavam reunidos os meus discípulos, que era a igreja? Onde está ela, que eu pintei com minha taça? Estou tudo envolvido em pecado sexual. Lê para mim Mateus 22:4. Aleluia. Eu vou ler aqui na minha tradução enquanto encontro. Aleluia. Diz assim Mateus 22:4. Vou ler na minha tradução. Aleluia. E o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Só o 2 e 3 de Mateus 22. O reino dos céus é semelhante ao rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Tudo estava preparado, meu abençoado. Por isso, Olha só, na Bíblia nós podemos entender que ele, em Mateus 26, ele está aqui na terra, faz um contrato com sua esposa de casar por ele. Olha, eu estou marcando aqui, brindando com a taça do meu sangue, o sangue da nova aliança, mas espere por mim que eu vou voltar, porque eu tenho que preparar a casa para minha esposa. Então ele já preparou e ele enviou os seus mensageiros. Olha só. Por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para a festa do seu filho. Para a festa do seu filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. A esposa não está esperando por Jesus nessa hora, por atenção. Não está esperando. Até mesmo nós que estamos aqui, que fomos acordados. Será que estamos esperando de fato pela volta de Cristo Jesus? Assim como a esposa lá na cultura judaica, ela, todos os dias ela está se preparando, olhando para suas vestes, olhando para o espelho, penteando o cabelo, se examinando toda. Será que estamos fazendo isso? Limpando o nosso caráter, olhando para nossas vestes que simbolizam santidade, justiça e arrependimento? Aleluia! Então hoje a igreja se apartou, rejeitou este convite, só até aqui. Rejeitou este convite. Por isso o Senhor está muito angustiado, povo abençoado. E quando há uma quebra dessa forma, quando a noiva ela não se prepara, automaticamente o Senhor rejeita. Ele vai rejeitar. Porque o contrato ele é anulado quando trata-se de fornicação, adultério e infidelidade. Quando você não cumpre o contrato. E ele manda os dois mensageiros. Lê para mim Mateus 17, pastor José. Mateus 17. Aleluia. Olha só os mensageiros que ele manda para espionar a igreja hoje. A igreja que marcou o contrato com o Senhor Jesus há 2000 anos atrás. Olha só os espiões. Olha os espiões que o Senhor manda. Está aqui os espiões, os mensageiros. Ó. Pode ler, pode ler, aleluia. Do versículo do 17 até... versículo... do 17 até o 5, aleluia. Do 5 ao 17? Não, até o 4, aleluia. Do 17 até o 4. Mateus 17 até o 4. Do 1 até o 4. Aleluia. Passando 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro. Ele reuniu Pedro, a igreja que estava ali, reunida diante dele. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago, e
irmão de Tiago, levou em um alto monte particular, e ali, transfigurando-se na presença, mostrou a glória da qual ele vai dar para sua esposa. Esta promessa que ele vai dar para sua esposa. a sua face resplandeceu como o sol, A sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram-se brancas como a luz. brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Elias e Moisés conversando com Jesus. Os dois espiões, os amigos do noivo. Aleluia! Aleluia! Os amigos do noivo que veio certificar a sua esposa neste exato momento, nesse tempo presente, nessa geração atual. Para trazer o retrato, o relatório, eu estou escrevendo e anotando tudo, eu vou mandar para o pai da esposa. Olha, a tua esposa está adulterando. Quando trata-se de adultério, ele tem que quebrar o contrato. E olha só aqui os espiões, para certificar a esposa. Mas nós podemos entender que eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Brancamente na sua glória, resplandecendo desde o céu e repousando sobre a cabeça do seu mais poderoso profeta. Não acompanhando, ele se movia no púlpito. Aleluia, louvado seja Deus. Visita da pura e branca nuvem da sua glória, resplandecendo desde o céu e repousando sobre a cabeça do seu mais poderoso profeta. Não acompanhando, ele se movia no púlpito. Aleluia, louvado seja Deus. Palmas para Jesus por ter mandado os seus amigos para certificar seus. Aleluia! Aleluia, povo abençoado! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Agora eu vou mostrar aqui a esposa de Cristo. A esposa que vai casar com Cristo aqui, ó. Aqui está a esposa com Cristo aqui, ó. Ó, a esposa que vai casar com o Senhor Jesus aqui, próximo, em janeiro, fevereiro, abril, maio, pode acontecer a qualquer momento. Olha o padrão de justiça, o padrão de santidade, a beleza, o brilho de Deus, o reino dos céus sendo anunciado aí, ó. Pelas vestes, pelo caráter, pela luz, pela alegria, pelo Espírito Santo, a restauração que está na vida deles. E tudinho era cachaceiro, alcoólatra, bêbados, drogados, prostituta igual eu, cachaceiro igual o pastor José. Todos estão aí reunidos aí, todos agora têm uma nova vida com o Senhor e estão obedecendo às instruções do seu marido. Essa é a esposa que vai casar com Cristo Jesus. Essa é a esposa que vai casar com Cristo Jesus. Eu tive um sonho, povo abençoado, que Deus me mostrou, que eu vi uma multidão aqui no Brasil, era no Brasil, uma multidão de gente assim, um monte de milagre assim, e essas pessoas que eu vi na multidão, tudo vestido igual Quênia, tudinho, mas as roupas não era colorida, era de forma diferente. Mas tudinho igualzinho Quênia. O avivamento está chegando para o Brasil de uma forma tremenda, povo abençoado, de uma forma tremenda. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uma multidão de gente vestida. Não colorido igual o Quênia, mas todos estavam vestidos bem do padrão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, povo abençoado, por observar toda essa trajetória entre o casamento no Jardim do Éden e o casamento agora espiritual, chamado arrebatamento da igreja, qual é a instrução que sai dessa mensagem? Agora a mensagem se inicia. Qual é a instrução dessa mensagem? Agora precisamos de habilidades para abrir a Bíblia agora, para nós terminar, que o tempo está curto. Qual é a instrução que sai daqui? Para nós nos preparar para este casamento espiritual. Gênesis
2,18, aleluia. Gênesis 2,18. Aleluia. Versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Significa que Deus criou uma esposa para Adão, para quê? Na função de quê? Auxiliá-la, auxiliar ele, ajudar ele. E essa está sendo a nossa função como esposa de Cristo. Precisamos estar a serviço, ajudando o nosso esposo. Em quê? Evangelizando os convidados, correndo atrás dos convidados, que são as pessoas que estão no valado, que estão nos becos, que estão nos hospitais. Você é esposa de Cristo, e Deus aqui criou a esposa na função de ser disjuntora do marido, auxiliadora do marido. Ela precisa ajudar nas questões de evangelismo do Senhor. Aleluia. Leia para mim Efésios 5, pastor José. Aleluia. Efésios 5, 22. Outra função nessa instrução que sai daqui para nós nos prepararmos corretamente. Aleluia. Efésios 5, aleluia. Depois de Gálatas. Do 5, do 22 até o 27. Esposas, cada uma de vós, respeite... Esposa, cada um de vós, nós, como fomos chamados nessa maravilhosa luz. Respeite o vosso marido. Respeite Cristo, esteja sujeito a Ele. Porquanto sois submissos. Não sujeito ao mundo. Não fique com seus pensamentos no mundo, que o mundo trata-se um marido chamado carne, o marido chamado mundo, o marido chamado Satanás. O teu marido é Cristo, o nosso marido é Cristo. Estejamos sujeitos a Cristo, aleluia. Porquanto sois submissos ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. O marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da Que igreja. é o corpo. Que é o corpo. O qual ele é o Salvador. Que é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, Assim como nós estamos sujeitos a Cristo, de igual modo a esposa esteja sujeita aos seus próprios maridos. que nós estejamos, por abençoado, obediente às instruções de Jesus, obediente às instruções do noivo. Obediência, aqui está falando de obediência. As instruções que saem, evangelismo, obediência, aleluia. Apocalipse 16, 15, aleluia. Apocalipse 16, 15. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Aleluia. Aleluia. Que nós estejamos vestidos neste exato momento. Aleluia, louvado seja Deus. Que estejamos vestidos, povo abençoado, com essas vestes de santidade, com essas vestes de justiça. Precisamos estar nessa preparação espiritual. Lê para mim em Apocalipse 3,18, pode ser. Apocalipse 3,18. Já estamos finalizando. Portanto, ofereço-te a este conselho. Aqui eu trago este conselho e a instrução que sai dessa mensagem a respeito do casamento perfeito, a respeito deste casamento que está prestes a acontecer, o casamento espiritual. Adquira de mim ouro fino, ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, e roupas brancas para que possa cobrir tuas
vergonhosa Que nós precisamos pegar as vestes de justiça, as vestes de santidade para cobrir as nossas vergonhas. Precisamos nos arrepender para que Cristo possa purificar os nossos corações. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 7. Aleluia. Regozijemo-nos e alegremos e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Lê para mim, pode ver. Aleluia. Alegremos, exaltamos e demos É uma alegria. Será uma alegria naquele dia, porque nós veremos o nosso marido. E como veremos o nosso amado marido Cristo Jesus, vai ser uma alegria naquele dia. Será uma alegria da qual você não vai mais ver esse corpo de carne, desse corpo que você soa, esse corpo que você sente dor de dente, sente dor de coluna. Naquele dia será uma alegria, porque você vai estar no corpo semelhante ao corpo de Jesus. Porque chegou a hora do casamento e a noiva já está preparada. Porque já chegou a hora do casamento e a sua noiva já está preparada. Na minha Bíblia está esposa. Ele já considera como esposa. Aleluia. Para vestir-lhe foi providenciado linho finíssimo E ele providenciou, por abençoar, esse linho finíssimo. puro e resplandecente. Puro, puríssimo. Linho fino. O profeta falou na conferência 3, 4, 5 dias atrás. Os brasileiros, na tradução dos brasileiros é finíssimo. Mas na tradução do espanhol está fino. Mas na tradução das Bíblias dos brasileiros está finíssimo. Aleluia. É fino, povo abençoado. Isso que significa que o padrão, este casamento, da qual Deus construiu lá na cruz, da qual Deus enviou o seu filho, esse casamento da qual Deus agora construiu, agora um casamento construído pelo Senhor, será muito alto, porque trata-se de um linho muito fino, muito fino. Precisamos mudar a nossa justiça o mais rápido possível. Nós estamos num nível muito baixo. Precisamos melhorar mais. Aleluia. Lê para mim Apocalipse 3, 5. Assim o vencedor andará trajando com vestes brancas. Se você vencer neste desafio da qual a igreja hoje tem essas promessas diante dela, se ela vencer, olha só essa recompensa. Se você vencer, meu amado varão, minha amada varoa, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos assistindo, a todos do Tocantins, todos que estão me ouvindo, se você vencer, não é eu, é a palavra de Deus que está falando. Se você vencer, olha só os benefícios. Andará trajando vestes brancas, e de modo algum Você vai estar lá na glória, não olhando para esse paletó, olhando para esse vestido, não, você vai estar olhando para seus corpos, os seus trajes, tudo branco, tudo resplandecente. Aleluia. De modo algum apagarei seu nome do livro da vida. De modo algum ele nunca vai rasgar, nunca ele vai riscar teu nome vai estar lá no livro, do livro da vida. Pelo contrário, eu reconhecerei diante dos anjos e de meu Pai. E lá o teu nome será conhecido por todos no céu. Todos saberão o teu nome lá no céu. A Bíblia diz que quando você não se arrepende, o teu nome é esquecido no inferno. No inferno você vira anônimo. Quando o rico morreu e foi sepultado lá no inferno, nesse exato momento o rico está lá no inferno. Ele, na Bíblia, ele é só chamado de rico. Ele não tem nome. Jesus não deu nome para ele. Porque uma vez que você cai no inferno, o teu nome é esquecido, o teu nome é removido do livro da vida. E quando você está no inferno, não há misericórdia, não há piedade e não há roupas de vestes. Porque a tua veste será de vergonha. Significa que você vai ter um corpo desonroso. Não tem nome, por Deus. Mas aqui, se você vencer, o teu nome será conhecido no céu. Aleluia. O teu nome será conhecido por todos. O teu nome, assim como o nome de Lázaro,
Lázaro. O nome do Lázaro está lá na Bíblia. O nome dele é Lázaro. Porque ele entrou no céu. E quem entra no céu, seu nome é reconhecido por Deus. Aleluia. Sobe aí, aleluia. Versículo 5. Aleluia. Então nós podemos entender, povo abençoado. Aqui finaliza a nossa mensagem. Esse foi o nosso último versículo. Aqui está a instrução: obediência, evangelismo. Que o evangelismo é que vai te amadurecer. O evangelismo é que vai cada vez mais você se tornar reto diante de Deus. A obediência diante ao marido, o amor e purificando o seu coração, estando vestido o seu coração. Aleluia. Então todos aqueles, eu quero deixar essa parte para o pastor José e essas considerações finais para o pastor José. Então, meu abençoado, foi um casamento espiritual essa mensagem. Eu não quis mostrar casamento humano, mas quis mostrar o casamento no céu, que vai acontecer esses dias. Amém? E a noiva do Senhor, ele viu levar no arrebatamento, foi uma noiva de Apocalipse 19. Uma noiva santa. E antes dele arrancar essa igreja do chão para a eternidade, ela não tinha nenhum pecado. Significa que ela estava em um puro arrependimento constante diante do Senhor. Somente o arrependimento é a nossa segurança, o nosso esforço. Pastor, existe casamento perfeito? Existe. Deus construiu na cruz o arrebatamento da igreja. E tem como nós ser perfeitos? Porque não é você que vai ser perfeito, é Deus que vai te aperfeiçoar. Ele vai te dar perfeição, Ele vai imputar isso em ti. Mas para isso precisa obediência, esforço, fidelidade. E essa Bíblia é todinha para te ajudar. Porque essa Bíblia aqui é o contrato entre a esposa e Cristo Jesus. Aleluia, palmas para Cristo. E louvado seja Deus por ter ministrado essa grande mensagem. Só Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos ajudado. Que eu cresça, eu não sou ninguém, que eu desapareça. E que o Senhor cresça, meu Pai, por meio dessa mensagem, plantando e brotando no corações dos teus amados irmãos. E passa a oportunidade, essa consideração para o pastor José. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Povo abençoado, que tremendo. Nós vimos a urgência. A primeira coisa que eu vejo no ensino desse é a urgência da preparação. Você tem que entender que os mensageiros já estão aqui. Os mensageiros que Deus envia para se certificar como que a igreja está, a noiva está, eles já estão aqui. E como você leu em Mateus 22, como você leu em Lucas 14, a noiva não quis o quê? Não está preparada. Ela não quis ir para a festa. Cada uma deu o quê? A desculpa. Qual foi a desculpa? Eu tenho uma fazenda, eu tenho um negócio, eu tenho emprego, eu tenho um gado. E foi que o Senhor falou que ia acontecer no final dos tempos através de Lucas. Ele disse: eles bebiam, comiam, se divertiam, negociavam, plantavam e comiam. Eles perderam a eternidade por causa dessas coisas. A igreja perdeu a eternidade. Nós já sabemos, povo abençoado, que os mensageiros estão aqui. Nós já sabemos que os convidados estão aqui. Nós já sabemos que os convidados estão rejeitando o chamamento. É por isso que nós estamos aqui. Nós nem da igreja nós estamos fazendo parte. E hoje o Senhor nos colocou no meio. E Ele disse, Ele deu uma mensagem, que a noiva seja o quê? Uma ajudadora do esposo. E em que forma que ela tem que ajudar? Ela tem que ir buscar as almas. Tem que evangelizar. Não tem como, escuta bem o que eu estou falando para vocês. Não tem como entrar no céu sem obras. Para nós aqui não tem não. Mas e o ladrão da cruz, pastor? Ele estava na cruz. Quando ele se converteu e se arrependeu. Nós não, nós estávamos aqui embaixo. Ele está dizendo que o linho finíssimo é o quê? São as atitudes, as ações, o evangelismo,
A pregação que os santos correram no mundo e foram pregar. No final, esse livro finíssimo, eu tenho falado isso direto aqui. É só o que vai te fortalecer e te fortificar é quando tu entrar na briga. Se você ficar sentado bem aí e não for evangelizar, você não vai entrar no céu. Eu falei isso aqui, eu falei na igreja de JK. Não vai entrar no céu. Não tem como. Ele vem atrás de uma noiva madura. Madura. Significa que ela está preparada. Não tem como nós estar preparados se nós estamos em casa, deitado, dormindo, se nós estamos comendo, cochilando, só focado nos negócios, focado no aqui, no agora, e esquecemos da melhor parte. Não tem como, povo abençoado. Não tem como. Nós devemos correr atrás da Igreja Santa do Senhor. Por que nós devemos correr atrás? Porque os que foram chamados, os convidados, não quiseram receber o convite. Cada um deu suas desculpas. Aleluia. Ele disse, aquele que vencer. Isso significa que nem todos vão vencer. Ele disse, eu não riscarei o seu nome do livro. Isso significa que ele vai riscar o nome de alguém daquele livro. Ele vai tirar fora. É isso que nós temos que ter consciência. Porque se ele arrancar o seu nome fora, isso significa que você não venceu. Olha bem para cá. É eterno. É eterno. Vamos correr. Vamos estar com o nosso nível de esperança, com a nossa consciência limpa de que nós pregamos, que nós evangelizamos, que nós falamos do amor de Deus, que nós evangelizamos nas redes sociais, que nós evangelizamos na rua, que por lá onde nós topamos alguém. Vamos pregar o Evangelho. É a nossa missão, a única missão, o único trabalho diante dos olhos de Deus na terra é isso aqui. É evangelizar. Os outros, ele nem considera. É uma total perda de tempo. Aleluia. Então vamos trabalhar, povo abençoado, para que isso seja providenciado. Não tem como tu ter uma veste branca se tu não faz nada. Quando a gente evangeliza, a gente aperfeiçoa nós mesmos. Por quê? Porque um ali nas redes sociais me chama de ladrão, outro me chama de malandro, outro me chama de vagabundo, ele me chama de tudo quanto é nome. Lá na rua querem me bater. Então esse tipo de ação, atitudes em que o mundo vem contra a gente, vai nos ensinar a aprender a lidar com as situações mais difíceis do outro, mais na frente quando a gente vai evangelizando. Às vezes você tropeça, bate, você levanta e continua. São as ações que nós vamos nos deparar no decorrer da nossa vida cristã, é que vai nos afiar como crentes. Aleluia! Vamos correr atrás, povo abençoado. O tempo acabou. O tempo finalmente acabou. E outra coisa importante, nós não estamos indo evangelizar por quê? Porque a carne é quem ainda está comandando a nossa vida. É ela que te trava. Isso significa que nós ainda somos carnais e não espirituais. Aleluia? É ela que te trava. A preguiça é um pecado da carne. Não é do espírito. O espírito não... o único pecado no mundo espiritual do espírito são essas idolatrias que as igrejas, algumas pessoas idolatram. Idolatram idolatram tudo. São pecados espirituais. Mas ele está falando da carne. A preguiça é um pecado da carne. Você vê que nas redes sociais nós sentamos, o tempo passa e nós não falamos o rei está voltando, tem que se preparar, arrepende-se. Nós deveríamos estar ali digitando nas redes sociais, falando para alguém, você tem que se preparar, o tempo acabou. Não importa o que eles vão falar, não importa se vão te chutar, não importa se não olham mais na tua cara, não importa. Ontem mesmo, foi ontem, ontem fui para o hospital, viu? Ontem mesmo no hospital, a mulher olhou para minha cara, eu conversando com ela,
Ela falou assim, ela foi 6 anos crente, abandonou, pela primeira vez na minha vida eu falei para ela, eu vejo isso. 6 anos crente, abandonou o cristianismo e voltou para o catolicismo. E aí eu falei assim, eu posso conversar com você? Eu falei um pouquinho para ela. E aí eu falei assim, eu queria conversar mais contigo, eu achei bom. Eu falei assim, eu posso ir na tua casa? Ela, nunca mais na minha vida um protestante entra na minha casa. Ela falou, eu sou muito seu amigo aqui, mas na minha casa nunca mais um crente entra. Ela falou. Então, povo abençoado, olha só, quais são os tipos de atitude que a igreja lá fora fez com que essa mulher chegasse a estar nessa situação? Né? Qual foi o comportamento do pastor? Qual foi o comportamento dos irmãos da casa? Foi uma situação terrível que teve lá. Aleluia. Então ele diz aqui, olha, veja só. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Uma vez que o marido morre, a mulher está livre da lei do marido. Correto? Mas se você ainda estiver vivo carnalmente, e como que eu sei, pastor, como que eu posso diferenciar se eu estou vivo carnalmente ou morto carnalmente? Como que eu posso? Isso vai depender do que tu está desejando hoje. O que está queimando e ardendo dentro de ti de desejo? É o desejo com relação às coisas do mundo ou é queimando e ardendo com relação às coisas de Deus? Aleluia. Então, se você não morrer, ele disse, o Messias ele não pode se casar com uma mulher que tem marido. O seu marido, o nome dele é carne. Hoje você está casado com a carne. É por isso que a Bíblia diz, a primeira coisa que a Bíblia pede, ele disse, você tem que crucificar o velho eu. Só depois que esse aqui morrer, é que nós podemos nos casar com o Messias. E como que morre, pastor? Através de vida sacrificial. Você tem que ir mesmo que não queira. Significando obediência. Obediência reta. Aleluia. Você tem que abrir a boca e falar. Não importa se as pessoas são mais crentes do que tu, se lê a Bíblia melhor do que tu, se fala melhor do que tu. O Messias está voltando. Ele já enviou os mensageiros deles para preparar a igreja para colocar na eternidade. Essa mensagem, povo abençoado, é a mensagem das vestes. Nós precisamos limpar nossas vestes. E para limpar essas vestes, é preciso abandonar o pecado. É preciso abandonar os confortos desse mundo e correr atrás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos nos arrepender. Vamos levantar, vamos fazer uma confissão reta diante do Senhor de arrependimento. Diga, poderoso Senhor Jesus, hoje eu quero me arrepender de todo o meu ser, todo o meu coração, toda a minha vida. E hoje eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Porque hoje eu entendi, Senhor, que eu não sou a tua noiva santa. Por isso, Senhor, eu quero me arrepender. Por isso eu quero que o Senhor envie o teu sangue para me lavar, para me purificar, para me santificar. E agora o Senhor pode trazer as tuas instruções para que eu possa obedecer. E enviar o teu Santo Espírito para que possa me fortalecer. E me conduzir até a porta para que eu possa entrar. Então hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Muito bom, muito obrigado, povo abençoado. Por favor, vamos refletir, vamos meditar como Davi fazia. Esse é o mandamento bíblico. Nós meditar na palavra que nós ouvimos hoje, tá bom? Vamos meditar até o próximo culto. E nós vamos meditar profundamente para nós compreender se há manchas nas nossas vestes. Nós precisamos limpar, tá bom? Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Shalom, 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 shalom.